Essa edição especial do nosso Conar Digital. Eu sou a Viviane Furquim, gestora de pessoas na Santa Casa de Porto Alegre e voluntária do Conar. E é com muito prazer que eu vou facilitar uma conversa com duas pessoas e profissionais super especialistas em designer. Elas vão compartilhar conosco um estudo sobre as tensões que vivemos e como elas afetarão o nosso futuro. O objetivo desta conversa é trazer informação, dados e exemplos que fortaleçam nosso conhecimento, orientem nossos comportamentos e nossa resiliência para enfrentar os dias que ainda estão por vir. Estas pessoas são a Mariana Guteil. A Mari é cofundadora e CEO da No One, especialista em design de serviços e em biologia cultural, e apaixonada por ajudar pessoas e organizações a evoluírem e se transformarem. E a Raquel Weber, que é Head de Discovery na No One, pesquisadora, tem especialização em pesquisa de tendências pela Universidade de Lisboa e apaixonada por comportamento humano. Eu quero reforçar a todos que baixem o nosso aplicativo, se ainda não o fizeram, para poder interagir durante a palavra, mandar suas perguntas, que as colegas vão ter muito prazer em respondê-las, e que também atentem aí para os QR Codes das nossas ONGs, para que a gente possa fazer as doações durante o evento. Bom, vamos começar com a Mari. Mari, por favor, nos fala por que deste estudo, o que motivou a realização dele. Tudo bem, gente? Boa tarde. Antes de mais nada, Vivi, obrigada pela calorosa introdução. Obrigado, pessoal da BRH e do Conar pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui. Eu vou começar já projetando aqui minha tela para vocês. De comportamento dos seus usuários e desenharem melhores produtos, melhores serviços, melhores experiências, melhores negócios, para que a gente consiga acompanhar as grandes mudanças de comportamento e gerar cada vez mais valor através desse conhecimento, essa sistematização da gestão da experiência do cliente e do colaborador, muitas vezes também. Eu acho que esse ponto de experiência do colaborador também vale a gente trazer. E foi justamente esse momento de mudança de comportamento extremamente acelerada que motivou esse estudo já lá no comecinho da pandemia. Então esse foi um estudo, ele está muito ancorado nesse momento tão diferente aí que a gente está vivenciando, de transformação tão acelerada, e a gente começou a perceber muito rapidamente muitas previsões que começaram a acontecer no mercado. Então, muita gente dizendo o comportamento das pessoas vai por aqui, o comportamento das pessoas vai por ali, e o que a gente notava dos nossos estudos era que, na verdade, a gente estava vendo os comportamentos mudarem para lados diferentes. Muitas intenções que as pessoas já tinham acabavam se concretizando ou evoluindo e acelerando ao longo desse momento. A gente brinca aí que quase que a gente viu 3 anos em um, né? Coisas que a gente previa se concretizarem daqui a 3 anos acabaram acontecendo agora. E justamente por causa disso, para ajudar não apenas os nossos clientes, mas o mercado, a gente acabou consolidando esse estudo, que é fruto de uma série de fontes diferentes, uma série a gente pensou conteúdos de vários lugares diferentes, a Raquel depois vai contar um pouquinho, para que a gente consiga desenhar melhor. Aquela frasezinha ali, que desculpem que está em inglês, mas it's time to design better, é hora da gente estar mais atento ao que está acontecendo e desenhar melhor. Então, o que eu acho que é importante trazer daqui é que a gente não está tentando fazer uma previsão, a gente não está tentando dizer o futuro vai ser por aqui ou vai ser por ali, mas é muito mais uma observação das grandes mudanças de comportamento que estão acontecendo, para que a gente como líderes, para que a gente como gestores, para que a gente consiga fazer escolhas, tomar decisões mais conscientes em relação ao futuro que a gente quer. Então é mais uma provocação para que a gente seja agente ativo de novas mudanças de comportamento e menos agentes passivos de esperar alguma coisa que vai acontecer e aí a gente segue o barco.
Então, essa nossa fala hoje é muito um convite a gente pensar junto de qual que é o futuro que a gente quer, quais que são as organizações que a gente quer aí para o futuro. Aqui estão alguns dos nossos clientes da No1, que fazem parte do nosso dia a dia. Eu não vou falar muito sobre isso, mas é só para vocês entenderem um pouquinho qual que é o nosso contexto e quais são as organizações com as quais a gente está envolvida hoje e as organizações onde a gente tem conversado e trocado muito sobre isso tudo. E vale pontuar que esse reporte ele foi publicado pela primeira vez em abril de 2020, ele foi atualizado em junho e agora de novo em agosto, e ele está disponível, uma versão inclusive mais extensa do que a gente vai conseguir apresentar hoje, ele já está disponível nesse site que é futurotensionado.no1.is, gratuito para qualquer pessoa baixar. Fiquem à vontade para ler, para explorar, para nos mandar contribuições, inclusive recomendações de novas tensões que vocês estão percebendo de comportamento para que a gente possa, inclusive, complementar e seguir esse material, seguir a evolução desse material de forma constante. A Raque vai nos contar um pouquinho de como que a gente construiu esse material e depois a gente vai fazendo uma dobradinha. E Vivi, por favor, nos interrompa, contribua o tempo inteiro, que eu sei que você tem muita coisa para contribuir. Então tá, boa tarde, pessoal. Então eu sou a Raquel, responsável pela área de pesquisa na No1, como as meninas já comentaram. É muito legal poder compartilhar esse conteúdo com vocês e muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Então, como a Mari falou, nós somos uma empresa de design, nós não somos uma empresa de pesquisa, mas a gente usa pesquisa em tudo que a gente faz, né? Então, isso é conversar com as pessoas, sejam elas consumidores ou, por exemplo, colaboradores, né? Como a gente diz no design, a gente chama de usuário. O usuário são todas as pessoas envolvidas com determinado processo ou experiência. Então, entrevistar o colaborador, entrevistar o board da empresa, quem faz o dia a dia é tão importante quanto quem consome as informações daquela empresa. E quando a pandemia começou, muitos clientes começaram a nos questionar sobre que movimentações eles deveriam fazer, né? Dos projetos que estavam planejados, o que eu mantenho, quais são os novos projetos, no que eu deveria investir. E muita gente começou a lançar report e meios de comunicação começaram a fazer pesquisas para entender quais eram as respostas, né? Então, a gente resolveu reunir tudo que tinha na internet, e aqui a gente diz, né, tudo começa com comportamento e o insumo de pesquisa está em todo lugar. E isso aqui a gente traz porque, para nós, tudo é válido, né? Desde entrevistar uma pessoa, entrevistar um colaborador, até um artigo científico, até um meme, como a gente diz, né? Tudo é válido como pesquisa. Então, esse trabalho foi construído reunindo muita informação e daí utilizando nossas metodologias de design para sintetizar ele, e foi assim que a gente chegou nas tensões. E a gente até começa o trabalho dizendo que hoje a gente vive um erro de design, né? Isso porque a gente entende que qualquer pessoa que desenha alguma coisa, seja ela uma ideia, um serviço, um tipo de atendimento, um processo, é um designer. Então, se a gente chegou até esse ponto do mundo, significa que a gente errou em algum desenho que foi feito, assim, em algo que foi planejado. Por isso que é importante a gente parar para pensar e tentar entender o que a gente pode desenhar de forma diferente para que daqui a alguns anos a gente não repita o mesmo erro, teoricamente, e vivencie esse momento de novo. Então, daí que a gente chega, como a Mari comentou, na ideia de usar tensões, né, que surgiu muito assim, não tanto pela palavra tensão, mas sim na ideia de usar polaridades, né? Algumas pessoas falavam assim, as pessoas vão consumir muito, as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão fazer isso, as pessoas vão falar aquilo. Cada reporte jogava o leitor para um lado, e a gente resolveu, por que a gente não brinca com essas polaridades e constrói reflexões em cima disso e propõe para os nossos leitores, nossos usuários, nosso reporte, que eles pensem o conteúdo em relação à sua própria vida e consigam descobrir os seus próprios caminhos. Então, a gente criou até agora 8 tensões. A gente sempre diz que esse trabalho é um trabalho vivo, né? Porque a gente está fazendo ele ao mesmo tempo que estamos vivendo a pandemia. Então, como a Mari comentou, toda vez que a gente surge algum novo conteúdo que nos atrai, a gente começa a estudar ele, a gente tenta entender se ele é uma nova tensão ou se esse conteúdo entra em alguma dessas 8 tensões que a gente vai começar a apresentar agora. Então, indo para a primeira tensão, ela fala sobre isolamento versus a reconexão social. Então, o isolamento, né, estar dentro de casa, né, mudar um pouco a nossa rotina, nos fez olhar para dentro de nós mesmos e repensar muitas coisas, né, repensar nossa saúde física, nossa saúde mental,
automaticamente isso nos conecta com a questão do autocuidado e também a nossa relação com a casa, né? A gente começou a ver surgir muitos assuntos em relação a como melhorar a casa, ou as pessoas redescobrindo locais da casa. Ao mesmo tempo, a gente teve que reinventar nossa forma de se reconectar com as pessoas. E daí aí a gente vê a tensão, né? De um lado tem o isolamento, mas do outro lado tem uma alta conexão, né? Então, todos, principalmente mediada pela tecnologia, a gente começou a buscar novas formas diferentes de nos conectar e fazer até eventos que a gente fazia presencialmente, a gente começou a puxar isso para o digital. Então, que comportamentos que emergem dessa tensão, né? Primeiro, a gente vê uma coisa bem interessante, que é, a gente já vinha vendo essa questão das empresas em relação à saúde, mas a gente viu uma frase que nos chamou muita atenção, que é hoje, toda empresa será cada vez mais uma empresa de saúde. Então, toda marca agora precisa se comportar como uma marca de saúde e bem-estar, e isso antes era talvez dentro de uma organização muito mais para dentro, mas hoje em dia a gente também precisa pensar isso, como é que isso acontece para fora, né? E isso significa talvez repensar o portfólio ou talvez criar algum tipo de serviço, tanto para dentro, internamente, ou quanto externamente, né? Mas o que a gente vê agora também, já andando 5 meses desse trabalho, é que quanto mais cedo uma marca começar a pensar como uma marca de saúde e bem-estar, mais cedo ela também vai encontrar impulso na economia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente traz uns exemplos de ilustração, que é a Amário, que é uma marca de varejo de moda. Hoje, se tu entra no site deles para fazer uma compra, tu vê entre as categorias roupas e sapato um destaque para beleza e saúde. Então, o que uma marca de moda, por que uma marca de moda está destacando beleza e saúde, né? Então, eles colocaram vários produtos de saúde e vão começar a trabalhar também serviços de saúde. Então, a gente vê, está todo mundo falando de saúde, está todo mundo preocupado com a sua saúde. Como é que eu posso, como marca, também mostrar que eu estou incentivando isso e engajar as pessoas em prol disso, né? Outra questão que a gente viu que em relação a essa tensão é a questão do conforto, né? Então, a gente começou a trabalhar de casa, a gente moldou a nossa rotina de uma forma diferente e muito se falou como é que eu trabalho com conforto, como é que eu crio um conforto dentro da minha rotina. E a gente vê também como isso já foi muito para o mercado. Daí, trazendo um outro exemplo de varejo, a Renner, por exemplo, que também é um dos... Então, o que a gente vê aqui, né? As marcas ouvindo muito os usuários, ouvindo muito os diálogos, o que as pessoas estão conversando, e a partir disso, remodelando seus produtos. Às vezes não é começando tudo do zero, mas apenas adaptando para conversar melhor com esse consumidor. Então, indo para a reconexão social, aí também surge uma palavra muito importante que a gente vai falar em várias canções, que é a questão da comunidade, né? A gente vai buscar marcas, organizações, empresas que fortaleçam a nossa sensação de pertencimento. E daí a gente viu surgir inúmeros coletivos e inúmeras formas diferentes que as pessoas têm se reunido para compartilhar interesses em comuns. E isso, no dia a dia das organizações, significa cuidar muito bem da sua base de clientes e entender como você pode mostrar para ela que você se conecta de verdade. E trazendo isso para as organizações é ainda mais forte, né? Como é que eu faço... a gente já viu algumas palestras de hoje falando como é que eu trabalho a cultura dentro de empresas remotas, né? E isso tem muito a ver com o que gera pertencimento, trabalhar isso no digital. E daí aqui também um último exemplo da Amário, que durante a pandemia eles criaram um grupo de Facebook com consumidoras da marca, para que elas trocassem roupas, peças de roupas que elas tinham comprado da marca e não tinham usado. Comprei online, ficou muito grande, comprei online e não gostei muito do tecido. Ao invés de eu ou devolver para a marca ou deixar no armário abandonado, eles criaram uma comunidade para que elas trocassem as peças entre si, que elas vendessem as peças entre si. Então, é a marca olhando para a sua comunidade e tentando criar novas conversas com ela. No final de cada uma das tensões que a gente apresentar, a gente sempre vai trazer esse bloquinho que a gente está chamando, vocês podem ver ali na esquerda, de como poderíamos. Os como poderíamos são perguntas que a gente tem se feito, que a gente tem percebido que as organizações e líderes de organizações têm se feito em relação a como poderíamos lidar de forma mais produtiva e evolutiva com essas tensões que a gente está vivenciando. Então, vou pontuar algumas delas para vocês em relação a essa específica de isolamento e reconexão. Hoje a gente até tem falado mais em distanciamento do que isolamento, né?
né? Claro que em alguns momentos o isolamento acontece mais forte, e acho que vale, inclusive, a gente lembrar por que a gente também está falando em tensões, porque tem pessoas que estão vivenciando esse momento de uma forma de extrema conexão pessoal. Por exemplo, eu estou fazendo a minha quarentena com o meu marido, a minha filha, e durante um período eu precisei de ajuda e meus pais quarentenaram junto comigo. A gente está numa relação 24/7, todo mundo junto. Eu certamente estou vivenciando esse momento de quarentena diferente do que talvez, como exemplo, sei lá, o meu irmão que tem quarentenado sozinho, e ele está sozinho em casa, ele está vendo muito menos gente, o que ele mais quer é se conectar com outras pessoas, e talvez o que eu mais queira é um momento sozinha comigo mesma, né? Então, por isso que a gente está falando em tensão, os comportamentos, eles estão indo para lados diferentes. Quando a gente fala um pouquinho de isolamento e esse grande olhar para o autocuidado, eu acho que vem um pouco desses desafios, né? De que se a gente está falando que toda empresa tem que ter um olhar para a saúde, assim como a gente muito falou, toda empresa é hoje uma empresa de tecnologia, talvez agora a gente também, em algum momento, de que toda empresa é uma empresa de saúde, como que a gente poderia valorizar conteúdos, ações, produtos que promovam bem-estar de uma forma alinhada com os valores do negócio e garantir que esse seja um dos valores que eu estou promovendo, independente do tamanho do meu negócio. Eu posso estar falando de uma empresa também pequena, tá, gente? Eu acho que esse ponto é importante. Como é que eu olho para a saúde dos meus colaboradores da minha comunidade e promovo isso? E uma ascensão muito grande da questão da saúde mental. A gente trabalha com marcas de saúde que realmente tem saúde como produto, e a gente já discutia a questão da saúde mental há muito tempo. Agora isso vem muito mais alto. Como é que a gente está cuidando da produtividade dos nossos colaboradores, o quanto a gente está exigindo uma produtividade exagerada, ou o quanto a gente está conseguindo balancear esse momento que está todo mundo vivendo de forma muito extremada, e como que eu consigo trazer produtos e serviços que apoiem o bem-estar de colaborador e comunidade em geral. Do ponto de vista da reconexão, eu acho que vem muito forte essa pergunta, que é como que a gente está mapeando e valorizando novas relações que estão surgindo com o meu time, com a minha comunidade, como é que eu valorizo essas conexões para também criar, aí agora quando a gente está falando de cultura, né, as pessoas se conectando, não tem mais o cafezinho, não tem mais o papo do cafezinho, não tem mais aquela reunião presencial, aquela conversinha que a gente tinha no começo e na saída. Como é que a gente compreende quais são as relações que estão se formando e usa essas novas conexões sociais para o bem da empresa e para o bem do meu colaborador, para o bem da minha comunidade? E isso também vem muito forte na questão do pertencimento. Como é que eu reconheço quais são essas sensações que estão aparecendo e fomento? A gente está vendo muito fortemente a ascensão do local, marcas nacionais, empresas que têm produtos e serviços distribuídos nacionalmente, se perguntando como é que eu crio valor localmente. E aqui tem um ponto que é importante, que é a gente tende a olhar para os grandes negócios e achar que eles estão em vantagem, mas se alguém aqui é representante de um pequeno negócio, de um negócio local, saiba que vocês já saem em vantagem em relação a esse ponto também. Vocês são naturalmente conectados com o local e já tem isso muito forte na essência de vocês. Aproveitem e valorizem essa importância que o relacionamento com a comunidade e que esse conhecer a minha realidade local está gerando nesse momento. É uma hora de aproveitar isso muito e puxar com muita força essa questão da sensação de pertencimento e conexão entre colaboradores, comunidade, usuários, clientes e negócio, né? Isso. Então, indo para a segunda tensão, a gente trouxe, então, a questão do pequeno versus o grande. Então, que não é um movimento novo, mas durante a pandemia a noção de como a cadeia funciona ficou ainda mais latente para as pessoas, né? Então, além das pessoas começarem um movimento em prol do pequeno, a gente começou a ver muitas empresas grandes também se voltando para isso. E a gente vê, depois de 5 meses quase desse trabalho, a gente vê que essa é uma das tensões que mais se confirmam, assim, nos trabalhos mais recentes que a gente fez. A gente vê muito a migração das pessoas para o varejo local, principalmente daqueles que conhecem ou têm alguma familiaridade com o dono, assim. E isso significa que os negócios baseados em pessoas serão cada vez mais valorizados, né? Então, a gente tem que ter, novamente, aquela história de qual é o teu propósito bem claro, trabalhar ele de formas diferentes, e quanto mais humanizada for a tua experiência que tu entrega, melhor. E nas empresas a gente também vê isso. Aqui tem um exemplo até desse movimento Nós, onde as 8 principais companhias de alimentos e bebidas do Brasil pela primeira vez se uniram para ajudar os negócios locais. Então, a gente vê realmente movimentos muito robustos em relação a essa tensão. E nas empresas, a gente vê também isso traduzido em uma maior aceitação da humanização das relações, né? Então, a partir do momento que tu faz calls da tua casa, um filho ou um cachorro aparece na call, as pessoas querem saber como a empresa trata os funcionários e clientes, e também
isso também mostra o quão socialmente responsável você é. Vou falar mais rapidinho, Mari, que a gente está... Falando um pouquinho, acho que tem um ponto bem legal desse ponto dos colaboradores, né? A gente fez agora, recentemente, uma grande pesquisa para um dos nossos clientes, que era muito dependente, não dependente, mas tinha uma participação muito grande do negócio em pontos de venda físicos, em lojas físicas, e aí a pergunta era como é que esse cliente lidaria com o momento de abertura desse ponto de venda físico, se ele queria ir imediatamente, se ele não queria, se ele preferia continuar no online, e quase 50% dos respondentes diziam assim, se preocupa primeiro com o teu colaborador e garantir que o teu colaborador está seguro, depois se preocupa comigo. Eu como cliente, não me importo em vir em segundo plano dessa vez. Que esse senso de responsabilidade pelo todo é bem interessante. Quando a gente fala nos nossos desafios aí, os como poderíamos entre pequeno e grande, quando a gente olha para pequeno, né, essa maior percepção do ecossistema econômico, vem esse questionamento de como é que eu potencializo o relacionamento entre empresa e parceiro, entre todas as empresas que dão sustentação à minha cadeia de produção, como é que eu integro pequenos negócios na minha cadeia, mesmo que eu seja uma empresa grande, ou eu como pequeno, como eu me plugo em grandes para poder garantir mais acesso aos meus produtos nesse momento que talvez o meu ponto de venda físico está fechado ou no mínimo menos visitado, né? E como é que a gente também busca produtos com mais história? A gente está vendo um crescimento muito grande da preocupação das pessoas com de onde vem esse produto, né? Isso não quer dizer que é só esse tipo de produto que vai ser consumido, mas as pessoas estão mais atentas a isso. E aí, como é que eu potencializo a entrega de conteúdo que tem a ver com o impacto de produtos e serviços, desde a produção até o descarte? A preocupação com a questão do descarte dos produtos, com o ciclo de realização do serviço como um todo é cada vez mais importante. Isso traz desafios muito grandes para quem opera o negócio, né? E quando a gente olha do outro lado da tensão, que é o grande, essa busca por entender o propósito. Como é que a gente desenvolve ações que materializam o nosso propósito? Como é que a gente divulga isso e dá clareza desse propósito para públicos internos e externos? E como é que eu engajo as pessoas em relação a isso? Como é que eu crio novos canais de comunicação e deixo claro esse propósito, né? E uma convocação muito grande para essa questão de responsabilidade social. Então, eu acho que tem uma pergunta muito grande, que é como que eu dou mais visibilidade para as ações que a gente está fazendo, me conecto com públicos que têm a ver com o meu propósito e promovo reflexões a respeito disso. Então, aquelas ações de filantropia que talvez eram mais desconectadas, por mais que a empresa investisse nisso, mas elas eram mais desconectadas do negócio, elas passam a ter um papel importante no negócio, elas têm que ter visibilidade. Então, a integração entre áreas de responsabilidade social e áreas de negócio estão cada vez mais importantes. Essa aproximação está cada vez mais importante. Então, indo para a terceira tensão, que é a fisicalidade versus virtualização. Então, o isolamento nos fez relembrar que somos um corpo, né? Que temos um corpo e que a gente teve mais consciência de que nem tudo a gente conseguia resolver pela internet ou pela tecnologia, né? Por isso, é muito importante a gente mapear o que dos nossos processos ainda eram feitos de forma presencial e que sofreram migração para o digital e que realmente não precisam mais acontecer no mundo físico, né? E daí disso, e no contraponto, a gente vê que a presença física das pessoas será cada vez mais um artigo de luxo, né? Então, quando eu vou comprar determinada coisa, e eu realmente pensar que a necessidade de eu ir na loja física, isso vai me exigir outro tipo de benefício, outro tipo de experiência, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê alguns desses movimentos do que era a loja, o que acontecia no mundo online, agora acontece no físico, o que no físico agora acontece online. Só para falar um dos exemplos, que, por exemplo, o Shanghai Fashion Week, eles faziam um evento, né, um desfile presencial, físico, e eles resolveram transformar isso no digital. Então, 151 desfiles aconteceram ao vivo, e disso gerou 11 milhões de visualizações que já reverteram em 26% de lucro. Então, a gente tem que pensar muito o que eu realmente preciso manter no físico e o que eu posso migrar, que talvez me dê mais engajamento e conversão. E acho que aqui também é importante complementar, né, Raque, que a gente ainda tem um déficit muito grande de digitalização dos serviços, de qualidade de digitalização dos serviços. Hoje as empresas estão muito mais prontas para entregar uma experiência incrível
no aspecto físico, então, no meu ponto de venda, no meu local de atendimento, do que eu estou preparado para traduzir isso para o ambiente online. Então, a gente ainda vê digitalizações muito duras e tem muito espaço para as marcas conseguirem mostrar mais a sua personalidade e tornarem as experiências mais e mais fluídas no ambiente online. A gente viu no começo da quarentena uma queda muito grande nos números de vendas e a gente está vendo nos países que já estão reabrindo um aumento do consumo de varejo e se espera aí uma queda de 7% no e-commerce, nas vendas online em relação ao começo da quarentena. A pergunta é, como é que eu seguro as minhas vendas online? Como é que eu seguro a minha interação online através da melhoria da experiência também no online? Porque o físico ele é muito caro. Então, como é que eu acompanhar um evento como esse, versus o que a gente tem condições de fazer agora, com uma experiência muito bem desenhada, como o Conar conseguiu fazer agora nessa edição. Então, essas perguntas a gente tem que se fazer. O que eu levo para o digital e não tiro mais, porque funcionou muito bem, e como é que eu elevo o meu nível, né? Isso não quer dizer que o físico está morto, tá? Eu acho que isso também é muito importante. Quando as pessoas forem para as lojas físicas, para os espaços físicos, a expectativa delas aumenta. Então, como é que eu repenso a experiência dos meus pontos físicos para isso valer mais a pena? E como é que eu fortaleço a capacidade digital dos meus colaboradores? Transformação digital não é um assunto novo, isso já foi discutido no canal do ano passado, acho que do ano retrasado também esse assunto veio, esse aqui também isso está presente, mas isso está mais importante do que nunca. A gente aprendeu a desburocratizar muita coisa agora durante a pandemia. O desafio é, como é que a gente não esquece disso quando as coisas começarem a abrir tudo de novo? Como é que a gente não esquece da nossa simplificação, desburocratização e dessas competências digitais que a gente adquiriu para continuar mantendo o nível da nossa digitalização e essa curva rápida que a gente está vivenciando? No físico, é claro que tem essa coisa do receio, então a gente precisa planejar uma operação física que seja mais touchless, que exija menos contato, e aqui a gente também está falando muito de códigos. Eu não estou falando só de ser e estar limpo, mas de parecer limpo. As pessoas estão exigindo códigos de higienização, então a gente tem que comunicar de uma forma legal a forma como a gente está fazendo isso. Os códigos e os sinais de asepsia, eles vão ser importantes. A virtualização, eu acho que eu já falei, né? Como é que a gente atende ao desejo das pessoas que já aprenderam agora que o digital funciona, perderam medo de comprar online, perderam medo de fazer terapia online, perderam medo de fazer evento online, e agora elas vão continuar querendo essa simplificação e essa fluidez. Como é que a gente mantém o nível disso e não esquece das competências que a gente adquiriu? E aí, muito forte também, a questão da operação, né? Como é que a gente mantém o nível de operação, mantém a produtividade, o melhor do físico e o melhor do digital aí para os meses que vem pela frente. Vivi, não sei se tu quer nos trazer alguma pergunta já agora ou a gente segue e fala um pouquinho no final. Vamos deixar para o final, pode seguir. Então, uma terceira tensão que a gente chamou de novos hábitos e novos vícios, e claro, com a mudança drástica das nossas rotinas, a gente começou a reinventar várias atividades que a gente fazia. Então, a gente vê ali a evolução dos nossos comportamentos durante a quarentena. Então, tem muitos dados do que deu um boom e agora está caindo, reformas, o que as pessoas estavam buscando, o que elas começaram a mudar de comportamento. Assim. O que é legal a gente pensar aqui? Que é muito importante a gente olhar para o nosso usuário, nosso colaborador, e entender o que desses hábitos vão impactar na rotina quando tudo voltar mais ou menos à normalidade, né? Então, por exemplo, a gente traz esse hambúrguer aqui, que é do Noma, que é um dos 5, ele é o número 2 na categoria dos melhores do mundo. Então, eles estavam acostumados a servir aquelas refeições que demoravam horas, e eles resolveram reabrir oferecendo hambúrguer, né? Então, porque, segundo eles, ninguém mais sonhava em sentar 5 horas em uma refeição com 10 pratos, né? Que os amigos, provavelmente, quando voltassem para os restaurantes, eles iam voltar muito mais para ficar menos tempo, compartilhar intensamente aquele momento e comer coisas mais simples, né? Inclusive por causa da questão da higiene. Então, a gente vê muito claro como tu pode, como marca, mapear um pouco o que mudou de hábito realmente e como é que isso pode modificar a tua forma de trabalhar.
Aí, falando um pouquinho nos nossos desafios como líderes, né? Nos novos hábitos, a gente está vendo, vocês devem saber disso melhor do que a gente, uma abertura muito grande para novos aprendizados, né? Os colaboradores, a gente está vendo isso antes, treinamentos que a gente conseguia colocar com muito custo 30 pessoas numa sala, às vezes tinha que voar gente do Brasil inteiro para poder fazer um treinamento presencial. Agora a gente consegue colocar 300 pessoas e entregar um conteúdo com qualidade. Como é que a gente compreende quais são os hábitos associados ao meu segmento e ajuda a sustentar e a repensar isso? Estão mais abertos a esse momento de repensar, né? Essa intensificação dos hábitos de limpeza, como é que a gente prepara os pontos físicos, a gente já falou um pouquinho disso antes, mas isso é importante quando a gente está falando de hábitos. E nos novos vícios, a gente também está vendo um número crescente de descontrole sobre alguns comportamentos, assim, até falando um pouco de álcool, de alimentação. Enquanto tem gente que está fazendo muito mais yoga em casa, fazendo exercício em casa, tem gente que está pendendo um pouco para o outro lado. De novo, são tensões, cada um está indo para um lado diferente. Como que a gente, como líderes, pode dar suporte para esse momento dos nossos colaboradores e dar suporte para ajudar as pessoas a cruzarem esse momento. Eu adoro aquele podcast da Piauí que eles falam, cruzar o túnel que a quarentena nos meteu, né? Uhum. E daí a gente vai para mais uma tensão, que é a produtividade versus ócio. Essa é uma das mais comentadas, que tem mais debates, né, na internet também, que vocês devem ter muito mais experiência até para compartilhar com a gente. Mas o que a gente vê agora, depois de 5 meses também, é que as empresas em todo o mundo, elas estão tentando descobrir o que o escritório significa para elas, né? E a partir disso, pensando como redesenhar essa volta das pessoas para os escritórios, né? Então a gente trouxe, a gente viu essa reportagem, como desenhar um escritório que os seus colaboradores queiram voltar, e era uma reportagem do Deutsche Bank, que fala sobre 65% dos funcionários deles acreditam que vão querer continuar trabalhando em casa de 1 a 3 vezes por semana, e que 70% se sentem mais produtivos no trabalho, né? Então, como trabalhar esse retorno para os escritórios? E tem uma frase que a gente viu esses dias que é muito legal, que é: ir para o trabalho agora é como passar pela segurança do aeroporto. O que você quer é a emoção de reservar a viagem. Então, como desenhar os nossos escritórios para as pessoas voltarem a sentir a emoção de reservar uma viagem, não que parece que tu está passando por aquele momento da tensão do aeroporto. E com isso surge também muito forte, né, Raque, essa necessidade de encontrar novas formas de falar de produtividade com os colaboradores, porque a gente não pode mais falar exatamente da mesma forma como a gente falava. Os espaços se mesclaram muito, né? Então, aí a gente está falando de como que a gente redesenha algumas jornadas dos colaboradores. Está cada vez mais importante a gente compreender essa realidade e entender que não existe equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Existe sim um balanço. Às vezes a balança está pendendo mais para um lado, às vezes a balança está pendendo mais para o outro. Como é que a gente equilibra isso tudo nos nossos times? Ao mesmo tempo, muita gente questionando burocracia, otimização de processos. Do lado do ócio, como é que a gente extrapola o propósito para conseguir trazer mais criatividade para o nosso tempo ocioso, que são justamente esses momentos que a gente tinha de relaxamento no nosso dia a dia como time, que hoje a gente não tem mais. Parece que a gente está sempre com o taxímetro ligado, né? Então, como é que a gente cria mais momentos de conexão entre as pessoas para conseguir também criar alguns momentos de ócio desvinculado da produtividade extrema? Exato. E daí a gente vem para uma que é uma das mais importantes que a gente considera, que antes da pandemia a gente já vinha falando muito sobre transparência, e então a gente diz ali, né, que os bastidores das organizações parecem interessar mais do que nunca, e isso é muito verdade. Os consumidores, a gente vê com os usuários todos que a gente entrevista, que eles se preocupam muito em entender se o que a organização comunica, ela realmente está fazendo, e isso impacta muito em decidir se eu quero comprar dessa organização ou não. E até tem uma frase dessa revista da Harvard Business Review que diz que os líderes, eles deveriam se preocupar mais com a transparência, com a verdade, do que com o carisma nesse momento, assim. E eu acho isso muito legal, porque é muito o que a gente sente, tanto de entrevistando colaboradores nos projetos que a gente faz, ou entrevistando usuários e consumidores finais. A gente tem visto essa questão da transparência, da confiança, a gente tem visto muito, isso também, esse momento também aproximou os líderes das organizações dos seus times, no sentido de abrir mais momentos de conversa. O próprio digital permite que um presidente de uma grande organização esteja com todos os seus colaboradores ao mesmo tempo e consiga abrir espaços de pergunta em momentos que antes talvez aconteciam uma vez por ano, né? Então, a transparência sendo muito exigida, o quanto o meu trabalho está garantido ou não está garantido, o que eu posso fazer? A gente vivenciou aqui na Noan, nós somos um time de 20 pessoas,
pessoas, a gente teve 70% de queda de receita só no primeiro mês, agora as coisas estabilizaram de novo, mas no primeiro mês a gente teve 70% de queda na receita. Como é que eu lido com isso? Chamo meu time, converso com o meu time, conto para o meu time o que está acontecendo, disse, gente, ainda não vamos acionar a MP, ainda não precisamos diminuir a jornada de todo mundo, a gente tem fluxo de caixa por mais tanto tempo, a gente vai seguindo dando status para vocês. E o que isso gera, num momento que parece uma sensação de vulnerabilidade para a gente como líder, o que a gente tem visto é muita gente dizendo, eu quero pegar junto, o que eu faço para ajudar o nosso negócio a evoluir, o nosso negócio a se sustentar? E isso tem muito a ver com esse estabelecimento de confiança e por essa busca de relacionamentos mais humanos, menos robóticos. Isso é uma coisa muito grande que está acontecendo. Por outro lado, as pessoas vivenciando muito mais controle de gastos, então as pessoas cobram muito da gente como negócio, precificação, cobram novas formas de agregar valor, como é que a gente desenvolve e destaca produtos que tenham mais a ver com isso que a gente está vivenciando, repensamos práticas sustentáveis em toda a nossa atuação, então ao mesmo tempo que essa transparência está sendo exigida para a gente se reconectar, ela também é exigida no sentido da gente ter que se movimentar para reinventar novos produtos e serviços e tornar tudo isso mais acessível para toda a nossa cadeia de valor, né? Isso. Agora vamos para a penúltima tensão que a gente chamou de silêncio e caos, né? Porque a gente nunca teve cidades tão silenciosas, mas ao mesmo tempo os nossos aparelhos eletrônicos nunca tiveram tão caóticos e conturbados, inclusive com a ação. E como é que a gente vê isso se traduzindo para as organizações, assim, que as organizações podem ajudar a controlar um pouco essa sensação de caos. As pessoas vão valorizar espaços tranquilos e vão valorizar marcas e organizações que trabalhem a positividade, a confiança, o otimismo. E a gente até traz um estudo do WGSN, que eles são um mega escritório de tendências, que eles falam que inclusive um dos novos consumidores do futuro são os otimistas, né? Que é uma geração já que a gente já vê que luta por igualdade, mas que é interessante que eles dizem que a narrativa de ativismo, que antes era zangado, de tu ir para a rua e xingar, essa nova geração vai vir com um ativismo mais autêntico, e isso implica num ativismo também positivo e que vai dar uma paz em meio a todo o caos que a gente vive. Essa tensão do silêncio, ela é interessante porque ela também traz um pouco desse retorno ao passado, de como é que eu me conecto com coisas que já existiam e não necessariamente precisam ser produzidas de novo. Então, essa coisa do manual, do vintage, do usado, do reuso, isso surge bastante. E no caos tem essa questão, a gente está falando muito da infodemia, né, que é o excesso de informação, o excesso de conteúdo chegando o tempo inteiro. Como é que a gente ajuda a nossa comunidade, seja de colaboradores, seja de clientes, seja de fornecedores e parceiros, a filtrar o que realmente é relevante para qualificar o consumo de informação e ajudar a simplificar esse caos todo que a gente está vivenciando, tentando eliminar momentos de tela, tentando eliminar momentos de confusão extrema e também criando momentos de respiro, criando check-ins nas conversas, check-outs nas conversas, momentos de e aí como a gente está se sentindo, que são coisas que antes eram mais difíceis de acontecer dentro da nossa rotina. E para nossa última atenção, a gente traz a questão do síncrono versus assíncrono, né? Então, o síncrono era o que acontecia de simultâneo, a percepção de que as coisas têm que acontecer juntas, e o assíncrono é a produção em linhas diferentes do tempo. Então, até mesmo no trabalho, antes a gente tendia a produzir muito mais de forma síncrona, né? Eu esperava a pessoa sair da reunião para ele falar com ela, e hoje em dia a gente consegue distribuir um pouco melhor no remoto as tarefas e viu que a produtividade aumentou em relação a isso. Mas, obviamente, que a gente tem que pensar, não é só, como a gente diz, né, fazer um evento como ele era no físico, no digital, e não pensar em que novas experiências, em que novos desenhos esse evento ele exige para que os sentimentos que antes aconteciam também aconteçam nesse novo momento. Então, por exemplo, aqui, a gente traz essa chefe que ela falou que cozinhar uma lasanha é uma coisa muito legal e de fazer em família, todo mundo junto, reunido. Então, como estava todo mundo remoto em isolamento, ela resolveu cozinhar a maior lasanha do mundo, né? Então, ela marcou um horário para que pessoas do mundo todo cozinhassem essa lasanha junto. Então, como é que eu faço uma coisa virtual, mas eu consigo manter o afeto e o carinho que é cozinhar uma lasanha juntos?
Aí entra um pouquinho no assíncrono, como é que a gente compreende melhor formas da gente criar, conceber, produzir juntos de forma assíncrona, cada um no horário que faz mais sentido dentro da sua rotina e com ferramentas que possam potencializar isso sem a necessidade de um encontro presencial, né? E como é que eu potencializo esse resultado do trabalho individual sem perder a riqueza da colaboração? E do ponto de vista do síncrono, um dos que eu mais gosto é esse dos rituais, né? Como é que a gente cria rituais que gerem valor para as pessoas com quem a gente está convivendo, e eu aproveito qualquer momento de contato com o consumidor como uma possibilidade de relacionamento e de gerar novos negócios, novas conexões e ainda mais engajamento. E a pergunta que a gente deixa para vocês aí, para a gente agora conversar nos minutinhos finais, é que futuro que a gente quer desenhar, né? Porque, como a gente está vendo, os comportamentos estão indo para todos os lados, eu acho que vale a gente se perguntar o que a gente quer com isso. A gente pode fazer escolhas, a gente pode escolher caminhar para um lado mais ultraprodutivo, a gente pode escolher caminhar para um lado de mais respiros e uma produção conjunta mais equilibrada. Então, as cartas estão dadas e uma lembrança de que qualquer decisão que a gente toma agora vai construir comportamento no futuro. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Cada vez que você acessa uma regra, uma metodologia ou coloca uma meta no time de vocês, a gente está gerando comportamento a partir disso, e acho que esse é um pouco do recadinho que a gente queria deixar. Vivi, que perguntas temos? A gente falou bastante. Temos uma pergunta aqui do Tassiano, ele está bastante preocupado com a questão da educação financeira, né? Que todas essas tensões trouxeram um impacto na vida econômica e financeira das pessoas, né? E tem causado um certo desequilíbrio e afetando a saúde. Como vocês veem, se vocês têm algum levantamento sobre isso? Quer falar, Raque, das pesquisas? Não, pode começar, depois eu te complemento. Temos 5 minutos, meninas. Tassiano, né? Uma das coisas que a gente está vendo é que esse também é um dos espaços que está surgindo para os negócios, tá? Ajudar os seus consumidores a lidarem com o seu dinheiro de forma mais consciente. E claro que isso pode trazer um conflito quando a gente fala de modelo de negócio, mas as pessoas estão esperando sim que as marcas sejam transparentes em relação a isso. Então tem várias marcas que a gente está vendo, agora eu não vou lembrar de cabeça nenhuma para mencionar, mas que estão promovendo momentos de educação também. Claro que não só marcas do segmento financeiro, mas uma preocupação de garantir que os consumidores e que os seus stakeholders façam o melhor e tomem mais cuidado com toda a sua vida financeira e só comprem o que realmente precisam. Marcas de varejo, inclusive, falando isso, né? Tu realmente precisa disso, tu não precisa disso. Então, esse é mais um dos espaços de aprendizado que se abre para as marcas e negócios. Uhum. E o próprio Magazine Luiza, né, fazendo a questão do cashback. Isso. Então, como é que eu faço a pessoa investir na minha empresa, mas ao mesmo tempo, de certa forma, retribuo isso para ela de alguma forma? E isso que a Mari falou, até é uma coisa que a gente passou uma rápido, mas além de toda empresa se tornar uma empresa de saúde, toda empresa vai cada vez mais se tornar uma empresa de educação. Então, se você tem um negócio e é especialista nesse negócio, o quanto mais tu puder ensinar as pessoas a comprar dele ou sobre o assunto que você trabalha, isso vai ser muito, muito, muito forte a partir de agora. Uhum. Muito bom. Essa foi a pergunta do Falcone. O Tassiano também fez uma pergunta nessa linha da saúde. E tem uma pergunta aqui sobre a confiabilidade dos processos. Em função do excesso de virtualização, as pessoas estão com muito medo, né, dos dados. E como vocês veem isso? Essa é uma preocupação real. Assim, a gente tem muita empresa que, de fato, ainda não está preparada para lidar com os dados dos seus usuários. A comunicação de como que a gente está tratando os dados dos nossos clientes é extremamente importante, cada vez mais vai ser importante. A LGPD foi um grande assunto, pausou e agora ela volta a ser um grande assunto. Agora anunciaram que ela passa a valer no final do ano com as punições e as multas a partir do ano que vem, né? Mas essa é uma preocupação bem importante. A gente, como negócio, tem responsabilidade absoluta de cuidar dos dados dos nossos usuários e de comunicar para os nossos usuários o que a gente está fazendo com isso. A gente tem falado, como nós somos uma empresa de experiência e de design, a gente tem falado muito. Não basta a gente desenhar a parte de infraestrutura para cuidar dos dados dos nossos clientes, a gente tem que também comunicar
o que a gente está fazendo com isso e criar códigos de confiabilidade da experiência do uso dessa informação. Isso é extremamente importante. Perfeito. Mari, tu pode encerrar teu compartilhamento de tela. Nós temos 1 minuto para finalizar. Eu gostaria de, em nome da BRH Brasil, agradecer a Raquel, a Mariana, o estudo é fantástico, recomendar a todos que baixem e que se aprofundem, né? Elas deixaram disponíveis também os contatos para dúvidas e consultas que os nossos congressistas gostassem de levantar. E dizer que a gente começou o dia hoje com o Urich falando da visão, da necessidade de olhar para o mercado e aprimorar as práticas de RH na visão do cliente. Tivemos a Caroline falando muito sobre a necessidade também de mudar a nossa cultura em função do mercado e adaptar nossas práticas. E vocês fecham agora trazendo com muitos insights, muitas ideias e que vão de fato ajudar o pessoal que está aqui conosco a repensar as suas organizações. Muito obrigada para todos que nos prestigiaram. Parabéns, meninas, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Vivi. Te admiro muito. Um prazer.